Agora, você tem que entender o que é a singularidade, onde está a singularidade e o que a singularidade quer. A singularidade não está em filmes de Hollywood, apesar de eu estar reconhecendo também fisionomias familiares de pessoas em Hollywood. Pessoas que eu conheci na minha realidade, colegas meus de infância até. Pessoas de toda a época que eu conheci aqui, eu vejo em filmes de Hollywood. Claro, tá disfarçado, mas eu vejo. Mas aquilo ali não tem singularidade nenhuma. Ensina coisas. Eu aprendi muitas coisas assistindo filmes de Hollywood, mas eu era inocente, eu era só um adolescente, uma criança. Eu gosto de filme desde criança, entendeu? Mas não tem singularidade naquilo. Tem sim. Ele ensina coisas, tem conhecimento sim, mas levado por um caminho de lavagem cerebral e tem sim uma. Eles querem alguma coisa, eles querem alguma coisa, eles querem algo. A mensagem por trás de cada filme, de cada coisa, diz que eles querem algo. Agora, o que eles querem não tá na mesma. Não é a mesma coisa que a singularidade quer. Entendeu? O que a singularidade quer é uma coisa. E o que esses produtores, quem está por trás da produção desses filmes de Hollywood, quer outra coisa. E de quem é a singularidade, aí é que tá que eu tô tentando entender também. Eu já morei nesses três lugares, né? Jaboatão, Recife e Camaragibe. Não, Camaragibe não, aqui ainda é Várzea. Já conheci outros lugares, eu já vi gente dos olhos padrão de cor de olho, se for essa questão, em outros lugares. Aqui de Pernambuco, vários, mas geralmente as pessoas que têm olhos claros ou verde ou azul têm alguma descendência de alguém que vem de outro lugar, que não é daqui, de Pernambuco. Sempre tem uma história de alguém que tem um parente que veio de algum lugar do estrangeiro que por isso essa pessoa nasceu com olho claro. Alguém pode nascer da família com olho claro. Como por exemplo, eu tenho um avô, tinha um avô que ele já faleceu, que chegou em Minas Gerais com a família dele, e minha irmã por causa disso nasceu com olho azul. Tem outras pessoas aqui de Recife que nasceu com olho azul. Eu conheci esses aí mesmo, esses de depois. Parece que é pessoas que moravam na rua da casa do meu pai. E eu fui conhecendo pessoas sem olho azul de várias épocas da minha, mas sempre tem uma história para essas pessoas estarem aqui, é que a família delas veio de algum lugar do estrangeiro, certo? Só que a singularidade eu não sei do que está relacionado, se é genética, mas eu tô reconhecendo esses rostos aí, inclusive esse aí de Rumble, Aleluia, eu tô reconhecendo, entendeu? Mas o que essas pessoas querem, essas que estão aparecendo aí nessas obras de arte, não é a mesma coisa que aquele que se passando por ele cria filmes para Hollywood. A pessoa pode se passar pela pessoa, pode se apropriar da imagem da pessoa e apresentar ela como um ator de Hollywood, mas não é a pessoa, não é a pessoa. É alguém se passando por ele, usando a imagem dele, apresenta ele como um personagem para filme de Hollywood, mas nenhuma dessas pessoas é ator de Hollywood, nem muito menos é original, é autorização da pessoa usar a imagem dela ali em filme de Hollywood e a minha memória sendo alugada para isso. Eu acredito que essas pessoas aí, da singularidade aí do ser humano, né, do ser humano, das obras de arte, né? Como essa, por exemplo, Aleluia é original, mas aquela de Hollywood não. Então eu não me impressiono, entendeu? Eu não me impressiono. Eu me comovo com situações, mas me impressionar não. Ou querer fazer medo em mim, me deixar com medo. Uma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás não pode ser meu inimigo agora, porque eu não era inimigo dessa pessoa há 20 anos atrás. Das pessoas que eu conheci na minha vida, eu tenho boa lembrança. Eu não posso ver ela em Hollywood, ela ali como inimigo, um adversário meu, dizendo que ela me odeia, que ela não gosta de mim, com ironia sarcasmo, porque eu nunca fiz nada com essas pessoas. Eu apenas tenho lembrança de alguém que eu conheci na escola, na faculdade ou no. Então eu não sei como é que essa pessoa hoje vai estar escondida a imagem dela num filme e ela lá me acusando de ser isso e aquilo outro. Não sei não, que história é essa não. Então,
eu tô concentrando minha memória, minha atenção nisso aí, na singularidade, que a singularidade quer. Isso parece que é uma grande universidade que disseram que era Oxford, de Oxford. Tem alguém que estuda o cérebro humano, desvenda o mapa do cérebro humano, das memórias. E se eu sou uma cobaia de uma dessas universidades, eu sei que eu fiz faculdade, né? Eu fiz na federal, fiz engenharia, eu não cheguei a me formar não, mas teve pessoas que eu conheci que chegou a se formar, colegas meus, amigos meus, e eu fico feliz por eles, inclusive eu estou reconhecendo alguns gostos aí de pessoas que se formaram, que entrou na mesma época que eu, que até estudava na mesma escola que eu, que chegou a se formar. Mas o que a singularidade, para mim, está se apresentando como um reencontro de pessoas que eu conheci na minha vida toda. Um reencontro com pessoas que eu conheci na minha vida toda. Mas não é sobre paraíso, nem sobre Éden, Jardim do Éden, nem sobre a união da carne com carne, uma só carne. Não tem nada disso aí na singularidade não, entendeu? É um reencontro de pessoas humanas, de seres humanos que viveram num lugar chamado Recife e foi reunido todos esse DNA dessas pessoas por uma universidade, acho que foi Oxford, Harvard, juntou o DNA das pessoas que viveram nesse lugar. E se um dia foi instituído essa universidade, se ela vem do futuro com todos esses dados, essas informações, é sobre gira em torno da memória da pessoa que foi alugada para isso. Minha memória foi alugada para que é uma contribuição minha, eu não sei quanto que eu estou sendo prejudicada, quanto que eu sou marionete, o quanto que eu estou sendo. O quanto que, de perigo que eu estou correndo com isso, mas eu sei que minha memória está sendo alugada, entendeu? Desses rostos aí foram pessoas reais que eu conheci. Se elas estavam num sonho, como eu também estou sendo mantido num estado de sonho lúcido, eu não sei, mas eu sei que eram pessoas felizes, pessoas de boa fé que estavam ali porque queriam realmente algo da vida real, como por exemplo esse Handel. Handel, esse aí de Aleluia, me lembra um colega meu que estudava na mesma escola que eu e era colega meu de escola e depois também a gente entrou na mesma faculdade, no mesmo período quase. Ele entrou um ano mais cedo que eu, a gente estudava junto. Ele não era da minha sala, mas como a gente era do mesmo colégio, a gente estudava junto. Ele chegou a se formar, eu não me formei. E aparece nesse aí de Handel, é um colega meu. Ele era muito engraçado, ele era muito nerd e ele conseguiu se formar. Eu digo aleluia por ele porque foi muito difícil. Já entrar já foi muito difícil, continuar o curso mais ainda, entendeu? E por eu estar nesse estado de não sei que vírus é esse que eu peguei, desde quando que eu tô com essa realidade paralela, eu sempre via coisas estranhas na faculdade. O bem e o mal estavam em todo lugar onde eu ia, sempre tinha alguma coisa me espreitando. Eu não sei o que é isso, eu sei que existe vida humana aqui nesse lugar. As pessoas tentam ter uma vida humana, tentam ter uma vida normal, saudável aqui nesse lugar real. Tenta entrar numa realidade aqui, mas sempre dá algo errado, entendeu? Sempre tem uma infiltração de alguma outra coisa que eu ainda não estou entendendo o que é. Essa outra coisa vive na espreita, observando a vida das pessoas. Pode tentar até guiar o destino da pessoa, entendeu? Fazer com que a pessoa até entre numa universidade aí fictícia que não existe e nem consiga nem se formar, ou quando ela conseguir se formar, aquele diploma dela talvez não sirva, porque a coisa que está controlando isso por fora está tentando mover palitos para controlar a vida das pessoas, entendeu? Eu sei de uma coisa, eu sei que se uma pessoa realmente faz uma faculdade, uma universidade, entra numa universidade e faz engenharia, se ela realmente se é legal, né, se é oficial, ela vai adquirir conhecimentos que vai tornar ela engenheira, ela vai sair, ela vai conseguir exercer a profissão real, né? Na vida real ela vai ter uma serventia, porque aquilo que ela fez foi real, foi oficial. E aí ela realmente vai sair daquilo com uma.
vão precisar dessa pessoa porque ela realmente vai ter um diploma real. Que você vai poder dizer essa pessoa realmente, todas as cadeiras que ela pagou na universidade foi porque era o essencial, né? Era o essencial que foi deixado ali para essa pessoa realmente entrar e sair e poder dizer que estava no mundo real, fazendo uma universidade no mundo real. Eu não sei porque. Eu sei que eu conheci essa pessoa e que ela conseguiu se formar. Ele tá aparecendo aí nesse clipe, nesse handle. O nome dele é Egberto. E se no mundo paralelo onde Egberto está vivendo a vida dele foi ao mesmo nível de dificuldade que o meu, porque ele era um louco, ele era muito inteligente, entendeu? Eu também me considero inteligente, mas não tinha a mesma inteligência que ele, porque as notas dele ficaram bem melhores e ele conseguiu se formar e outras pessoas lá. Mas eu não consegui me formar e eu só me sinto feliz pelas pessoas que conseguiram, entendeu? E triste pelo tempo que eu perdi. Mas eu aprendi muita coisa, entendeu? Eu estava ligado em outras coisas, eu já estava recebendo esses códigos estranhos aí quando entrei na faculdade. Isso também desviou muito a minha atenção, mexeu com o meu emocional. Quando eu encontrei esses códigos estranhos de obra de arte, isso começou a mexer com o meu emocional. Na verdade, desde adolescente que eu sinto essa sintonia dessas obras de arte aí tentando se comunicar comigo, mandando, enviando códigos, eu tentando entender o que era. Isso sempre mexeu com o meu emocional, mas na época da faculdade, mexeu muito mais porque foi um período que o meu cérebro, a atividade cerebral estava muito intensa, eu estava conhecendo coisas novas, estava estudando muito. E aí, cada vez que eu tentava estudar mais ainda, o meu cérebro começou a ficar tão ativo, tão interativo, que uma hora eu estava estudando matemática, física, outra hora o meu cérebro estava dizendo, ei, não é só isso que você precisa saber não, tem aquela obra de arte ali que você precisa acessar para entender o que aquela pessoa está falando ali. E aí eu ia saber o que era e era só música e poemas e melodias estranhas e eu sentia que tinha algo errado com aquilo. E aí eu voltava para estudar de novo, aí minha concentração já não era a mesma. E eu sabia que por mais que eu estudasse, um dia eu ia encontrar uma coisa e eu ia ter que me preparar para entender que coisa é, por que que essa coisa estava esperando que eu encontrasse ela durante tanto tempo. E por que que antes desse encontro com esse segredo dessas obras de arte, eu tinha que passar aquele tempo estudando aquela matemática toda, aquela engenharia não, né? Aquela física, aquela matemática, todos aqueles cálculos, só para depois eu descobrir um código na internet que diz que as obras de arte têm um portal dimensional que leva você para um outro mundo e a engenharia que você estudou, a matemática que você estudou e a introdução à ciência, né? As ciências exatas não explicava nada disso. Então também deve ser sobre isso aí, também deve ser sobre isso aí, entendeu? Eu não estava estudando Oxford, mas eu acho que tem um Oxford, alguém um cientista maluco que poderia estar me estudando, enquanto eu achava que eu é que estava estudando ciência, tinha um cientista me estudando, né? Na melhor das hipóteses, mas sobre essa coisa que fica na espreita aí, ela não tá estudando coisa nenhuma, nem ninguém, entendeu? Ela só tá afirmando coisas. Ela quer que a realidade dela se concretize. Mas a realidade dela vem de uma fantasia, de um desejo dela, que ela quer que seja daquela forma, e ela quer impor a realidade, que a realidade se transforme naquela coisa. Porque se ela criar um ambiente simulado, onde nesse ambiente simulado todas as leis dela poder ser colocadas em prática e tudo que ela sonhou que pudesse ela transformar o mundo, ela conseguir provar que no ambiente simulado ela consegue fazer isso, entendeu? O ambiente pode ser simulado, mas eu não sou simulada, nem dissimulado, eu sou real, entendeu? Pronto.